Agora, pergunto para você que está em casa, tem alguém na sua família, alguém que você conhece aí com sintomas já de gripe, resfriado, né, filho nessa situação? Nessa época do ano a gente sabe, né, que os pronto-socorros já começam a ficar mais lotados, chove, daqui a pouquinho faz aquele calor, ou então a temperatura já dá uma caidinha, depois vem aquele solão novamente. Amanhã é o dia do infectologista, né, um profissional médico aí que trabalha desde a prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças infecciosas e desde as mais simples, né, como essas gripes, resfriados, né, as viroses, até as mais complexas e mortais, né, como as infecções hospitalares, por exemplo. Aqui comigo o doutor Tiago Queiroz, não, gente, Igor Queiroz, Igor Tiago Queiroz, Igor Queiroz, que a gente falou muito com ele até na época da pandemia, né, deu muita entrevista, infectologista aqui da nossa cidade, para justamente já alertar pais, né, famílias como um todo, porque a gente começou, inclusive agora, né, Natal, a vacinar alguns públicos já em relação à influenza, né, que é um tipo aí de gripe, e é importante, né, doutor, principalmente nessa época do ano que a gente vê que os pronto-socorros já começam a ficar mais lotados. Muito bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia demais telespectadores, né? Realmente essa época do ano, é época de mais período chuvoso aqui no nosso estado, né, vamos dizer assim, é um período que, no Brasil inteiro, né, onde vai chegar o período de inverno e aqui a gente chama o período de chuva, né, que o clima muda um pouco. Então é um momento que as pessoas passam a ficar em ambientes mais fechados, né, deixa de ter suas atividades ao ar livre, fica mais em ambiente fechado com seus familiares, em shoppings, em restaurantes, evita muito aqueles locais abertos porque vai estar chovendo, como praia e parques. E isso vai facilitar bastante a transmissão dessas viroses respiratórias. A gente fala aí de gripe, né, causada pela influenza, entre vários outros, como para-influenza, vírus essencial respiratório, rinovírus, adenovírus, tem vários vírus que podem causar sintomas muito semelhantes de congestão nasal, coriza, e que vai ter a transmissão muito parecida também, que é pela proximidade entre as pessoas. E muita gente já começa a tomar aquele anti-alérgico, achando que é uma alergia, ou então antigripal, em casa mesmo, né, além de vitamina C. Mas essa automedicação, ela pode ser perigosa nesses casos, mesmo sendo uma doença, digamos assim, mais comum? Sim, né? A automedicação, ela tem que ser bastante cautelosa, a menos que seja uma medicação sintomática. Tá com dor, tá com febre, tem aquela sua medicação habitual, ali não tem problema de tomar. Agora, fazer uma medicação que seja um antibiótico, que não tem necessidade dessas viroses, ou uma dose de um anti-inflamatório, um corticoide que alguém toma por qualquer outro motivo, aí pode dar alguma complicação. Porque a gente vê assim que, até como você falou, o antialérgico, esses sintomas parecem também com sintomas alérgicos. A rinite alérgica sazonal, que há muito quando há mudança climática, o clima está quente, chove, esquenta de novo. Tem pessoas que têm a mucosa nasal mais sensível e pode ter sintomas respiratórios parecidos com as viroses. Então, às vezes, o antialérgico funciona, às vezes ele ajuda a tratar o sintoma, mas o que vai resolver realmente é o repouso, a hidratação, é cuidar dos seus sintomas para que ele não se agrave. E a importância da vacina agora, né, da influenza, começou nessa semana já para alguns públicos, digamos, prioritários, né, para crianças de 2 a menores de 6, para idosos a partir de 60, né, pessoal que trabalha com saúde, imunossuprimidos. Depois vai abrir para o público em geral. E qual a importância dessa vacina nesse momento? Então, a vacinação contra a influenza, né, ela é uma vacina anual. Então, todo ano a Organização Mundial de Saúde ela atualiza as mutações do vírus e lança o calendário vacinal antes do período de maior incidência, que é o período de maio, junho e julho. Estamos chegando, se aproximando, Por isso que a gente está começando a vacinar agora em abril. E aí, como é difícil o Ministério conseguir vacinar todo mundo, então ele vai nos grupos prioritários, onde tem maior risco de complicações, que é justamente as crianças, os idosos, as gestantes, os imunodeprimidos, entre eles HIV positivos, transplantados e por aí vai. Então, essa população tem que ficar muito de olho no calendário vacinal, que vai ser aberto já agora em abril, para que possa procurar os locais de vacinação, os postos de saúde, para poder fazer a sua vacina com segurança e ficar protegido dos casos graves de influenza. Lembrar que protege contra influenza, mas não protege contra os outros vírus que eu falei aqui no início. São vários tipos, né? Por isso que tem gente que diz, tomei a vacina e gripei. Não, você teve sintoma de outra virose, mas da virose com a qual você está vacinado é difícil ter, porque a vacina realmente funciona. Até porque não existe ainda uma vacina para todos esses tipos, e até porque todo ano também o mesmo vírus da gripe, ele muda, né? Exato, ele é mutável. Né? O próprio H1N1, que a gente ainda vacina desde 2009, né? Ele tem pequenas mutações que precisam ter esses reforços vacinais.
às vezes tem o H3N2, o H5N1. Então, esse H e N, eles vão modificando. São proteínas dos vírus, como a gente fala muito de spike lá do coronavírus. Então, são proteínas que a vacina são feitas especificamente ali para o vírus influenza. Então, é preciso vacinar, né? Quem tomou no ano passado, em dezembro, em novembro, tem que tomar, porque aquela vacina foi a do ano passado. Olha tem aí. que tomar de 2023 para estar protegido. E o senhor trabalhou muito, né, na época agora da pandemia, com todos os outros, né, profissionais da saúde. E como é que está hoje a situação mesmo da Covid? Muita gente fala, não se fala mais em Covid, não tem mais Covid não, é só gripe mesmo, né? Às vezes os sintomas, muita gente está com esse sintoma inicial, já se vacinou contra a Covid, fica, né, pode até estar com a doença, mas como são sintomas mais tranquilos, digamos assim, acha que é mesmo gripe. Mas nos hospitais, como é que está a situação? Como é que a gente pode dizer hoje o Rio Grande do Norte está passando bem, digamos assim, legal, com poucas internações, praticamente nenhuma morte, né, mais por Covid aqui? A gente passou por um período bastante crítico, né, na pandemia de Covid e atualmente eu acho que com o avanço da vacinação, com o avanço da ciência em relação a tratamento desses casos graves, a gente aprendeu a manejar uma doença que era desconhecida, então isso fez com que a doença se tornasse mais branda, mesmo as pessoas que estão vacinadas, elas têm um quadro mais brando, menos grave, né? Ainda assim, tem poucos casos isolados de internação por Covid. Recentemente, eu passei lá no setor de Covid do Hospital Gisela Trigueiro, onde eu trabalho, e tinha, assim, de uma enfermaria toda direcionada para Covid, a metade ocupada, mas essa metade que tinha casos de Covid eram edema agudo de pulmão, infarto, outras doenças que por acaso tinha concomitância com o vírus da Covid. Aí é o que pode correr o risco de agravar, né? Exato. Uma outra, às vezes, Então, doença também. Então essas pessoas estavam internadas não pela Covid, mas pela outra complicação, né? Então é preciso que a gente tenha atualização vacinal, né? O Ministério da Saúde está lançando agora a vacinação contra a Covid com a vacina bivalente, que vai trazer uma proteção contra a cepa original e contra a variante Ômicron, de até 95% de proteção. Então, os grupos que são prioritários, que estão lá indicados para vacinação, eu acho que tem que realmente ser vacinado. Eu tomei minha vacina. Já tomou? Para a profissional de saúde acaba tomando antes, né? Sim. Mas você acha que a população já está preparada para isso? Ou fala, não, já tomei tanta vacina, já tomei 1, 2, 3 doses, eu não vou tomar mais essa, mas é importante? A própria Organização Mundial da Saúde, né, ela lançou um documento há 2 semanas, mais ou menos, que dizia que aquelas pessoas que não estão nos grupos de risco, elas estariam vacinadas com pelo menos 2 doses. Estaria com a dose original e o reforço após 4 meses. Para os grupos de risco, ela orienta ainda assim ficar fazendo reforços à medida que eles vão surgindo, porque vai protegendo mais ainda contra as formas graves. Importante, né? A gente passou por momentos muito difíceis e agora, enfim, né, um pouquinho de paz, né? Uma trégua aí em relação a isso. Existe algum outro tipo de infecção ou de vírus, né, ou bacteriano, fungo, que a gente esteja hoje vivenciando na nossa cidade ou que alerta mais em relação aos públicos mais vulneráveis? É difícil a gente até dizer o que é que está circulando, porque são exames, como os sintomas são muito comuns, geralmente a gente trata pelo sintoma e não chega a um exame diagnóstico. Na época da pandemia, todo mundo fazia suave e sabia que ali tinha coronavírus. Hoje em dia, os sintomas respiratórios são tratados, é uma virose, a gente trata, tudo é virose, tudo é... E a gente não chega a um diagnóstico. Faz o teste de Covid, dá negativo, mas não faz o teste para os outros vírus. Que existe teste para influenza, existe um painel viral onde você pesquisa cada um dos vírus respiratórios. Só Mas que acaba não tendo essa... São exames caros, os planos de saúde dão com certa dificuldade, nem todo plano libera. O SUS vai fazer quando há um surto, então ele vai pesquisar qual o vírus está circulando, então acaba a gente ficando sem saber o que é que realmente está circulando. Que coisa, né? Isso acaba, talvez, não sei, se dificultando. Agora, a utilização da máscara, né? Que todo mundo se acostumou praticamente, mesmo quem não gostava, teve que lidar com isso e foi fundamental, né? Em muitos períodos e nos últimos anos que a gente vivenciou. Hoje, quem está, por exemplo, com algum tipo de sintoma desse, ainda é importante utilizar a máscara? Sim, a máscara, ela sempre foi importante porque ela cria um anteparo, ela cria uma barreira na qual o indivíduo doente ele deixa de expelir aquelas gotículas no ambiente. Então, ela vai proteger, né? Então, o doente ele tem que primeiro ficar isolado em casa, né? De preferência não ter contato com o mínimo de pessoas possíveis. Usa máscara quando for preciso sair a algum ambiente público, higienizar as mãos. Muitas vezes a gente coça o nariz, assou o nariz, contamina a mão e aí vai lá e pega no corrimão do ônibus, na escada rolante, na maçaneta. E aí vem outra pessoa que não está avisada e acaba se infectando.
é muito importante essas medidas de biossegurança, higiene das mãos, de uso de máscara, de distanciamento social, justamente para evitar... Tudo que a gente aprendeu na época da pandemia com a Covid tem que ser mantido em prática, né? Mantém-se do mesmo jeito agora com essas viroses respiratórias. É isso. Tá aí, então, gente, um pouquinho, né, desses cuidados que devemos ter, principalmente agora. Muita gente adoecendo, né? Que bom que com gripe, né, com resfriado, com algo aí mais leve, mas mesmo assim, né, é importante, ninguém quer estar doente, né, doutor? Exatamente, né? Tem que se proteger. Eu acho que a proteção, desde as medidas preventivas antes de adoecer, como distanciamento, máscara, higiene das mãos, vacinação para os grupos prioritários, né? E tentar procurar sempre um auxílio médico na hora que tiver sintoma para saber se o que é que está acontecendo para poder ser melhor tratado. Muito obrigada aqui pelas suas informações. Já feliz dia, né, do infectologista amanhã. Obrigado. A gente já parabeniza aqui antecipadamente pelo trabalho que vocês fazem, importantíssimos, né, para toda a sociedade. Muito obrigada, tá? Obrigado. Vou aqui agora, chego.